Então, na verdade, né, o que na ocasião a gente trouxe, o Felipe Luiz e o Boto foram assistir um jogo do Gil Vicente para observar o Andrew, né? Andrew, que se pronuncia o nome dele, né? O Andrew, goleiro do Gil Vicente. Que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, ele tem contrato com o Gil Vicente até o meio do ano. Tá? E o Flamengo tá buscando o goleiro, tentou a contratação do Brazão, mas tá difícil a situação, depois a gente pode até falar sobre o Brazão também, tem uma informação aqui pra passar em relação ao Brazão. E o Flamengo tá aí observando outros goleiros, o Felipe Luiz recentemente também observou um goleiro brasileiro do Cádiz, e em relação ao Andrew, né, há um interesse realmente do Flamengo, assim como do Botafogo, né? Alguns colegas até chegaram a ontem a informar que havia ali uma negociação muito bem encaminhada com o Botafogo. Até conversei com o Bandeira ontem sobre isso, né? Troquei umas figurinhas com ele, mostrei para ele o que descobri de um lado, que me passaram de um lado, mas ao que parece, Lan, a situação ela tá bem aberta, né? Com tanto o Botafogo quanto o Flamengo disputando a contratação dele. E hoje eu não consigo cravar se vai ser o Botafogo que vai contratar, se vai ser o Flamengo que vai contratar. O que eu posso afirmar é que, de fato, eles foram lá observar o Andrew, que, de fato, há um interesse no Andrew, né? O Papa falou sobre alguma coisa que saiu no Twitter, eu perguntei para uma fonte se a contratação já estava bem encaminhada, se a oferta estava na mesa, e essa pessoa me disse, eu não confirmo nem desminto, né? Então essa pessoa, eu não confirmo, não desminto, a gente sabe quando alguém fala isso pra gente é porque tem alguma coisa aí, então a gente tá em cima dessa situação em relação ao Andrew, mas de fato é um goleiro que interessa ao Flamengo, o Flamengo tá tentando aí ver se consegue essa contratação do Andrew e o Botafogo também, né? O Botafogo inclusive fez uma oferta primeiro. Fez uma proposta. Fez uma proposta primeiro. Eu até falei aqui ontem no programa o que uma pessoa do entorno do Andrew me falou em relação à proposta do Botafogo, que era uma proposta muito boa, na verdade a pessoa usou absurda, falou que é uma proposta absurda, mas que eles não sabem como o Botafogo vai pagar, né? Daquelas que nem o Botafogo sabe como vai pagar, mostrando que a credibilidade do Botafogo com alguns agentes, ela tá um pouquinho arranhada, né? Então, hoje eu não consigo cravar, o Andrew vai pro Flamengo, vai pro Botafogo, a situação acho que tá bem aberta. Papa! Então, a informação que foi trazida ainda agora pelo Pablo Gaudêncio, do perfil Ó Meu Mengão, né? Eles falam de Flamengo e tal, eles às vezes têm umas informações aí antecipadas, eu acho interessante falar sobre isso. Também tem gente já publicando que o Flamengo está sim tentando contratar o Cauã Elias e que está avançando. Cara, são muitos nomes, o Flamengo falou ontem, reclamou de especulação. Né? Tá no Shakhtar. Cauã tá no Shakhtar. Tá. Shakhtar, avaliado entre 14 e 15 milhões de euros, tá? Não é mesmo, eu vou falar aqui, não é mesmo nível de Marcos Leonardo e Caio Jorge, bem longe disso, mas se é bem avaliado. E outra coisa, hein, eu vou falar do Andrew já, eu só queria falar uma informação que a Raíza ontem me perguntou, que teriam passado para ela que o nome do Yuri Alberto agradaria o Felipe Luiz, algumas pessoas dentro do Flamengo. Raíza, procede. O Yuri Alberto tem um nome muito bem avaliado pelo Felipe, pelo Boto. Algumas pessoas da diretoria têm uma certa restrição com o nome do Felipe Luiz, do Yuri Alberto. O Felipe Luiz gosta do nome do Yuri Alberto. Inclusive, eu até te falei ontem sobre isso, que o Felipe gostava do Yuri. Chegaram a cogitar o Yuri Alberto quando o Pedro se lesionou ano passado. E aí foram saber que o Yuri tinha 8 jogos já. Mas é um nome interessante, tá? Também para a gente falar aí que está na pauta. Inclusive um comentário interno é que, tipo, olha, com a Arrascaeta ali e companhia para servir ele vai fazer muito gol. Porque tem muita gente que fala, o Yuri Alberto perde muito gol, aquela coisa toda, e o que falaram foi isso, que com o elenco que o Flamengo tem, ele ia brincar de fazer gol. Com relação ainda à questão do Yuri Alberto, ele é empresariado pelo mesmo agente, né, o André Cury, né, Raíza, que é o agente que cuida do Pedro Morisco, né, que o Flamengo também está negociando, também estava aí monitorando para a questão do gol. Esse André Cury, eu perguntei, porque havia um boato de que ele e a diretoria do Flamengo não teriam um bom relacionamento, o atual diretor José Boto. Eu perguntei
para algumas pessoas ligadas, fontes ligadas à diretoria, que me confirmaram que, na verdade, negaram que tem algum problema. Falaram que tem um bom relacionamento hoje, tá? Não sei se tinha um problema no passado, mas hoje tem um bom relacionamento, então nada impede aí do Flamengo buscar a contratação do Yuri Alberto. O Breno Bidon, a gente tinha trazido que o Flamengo não tinha feito proposta, mas à noite, ontem, ou tarde, a Monique Danello, da TNT Esportes, trouxe que o Flamengo, sim, se interessa pelo Breno Bidon, está aí monitorando a possível contratação do Breno Bidon. A Raíza falou sobre jogador de meio campo, que o Flamengo procuraria também jogador de meio campo, além de atacante. Não sei se vai ter esse valor todo para pagar um jogador de meio campo, porque a Raíza mesmo já disse que o Flamengo vai botar todas as fichas num atacante e tentar gastar menos num goleiro e no meio campo. Com relação ao goleiro, o Pablo Gaudêncio trouxe a informação que o Andrew, né, está muito próximo de ser jogador do Flamengo, tá? Com o jogador tudo acertado. Agora a situação que tem que ser resolvida é com o Gil Vicente. Segundo ele, o Boto quer contar com o atleta a partir de agora, porque o Matheus Cunha já saiu, e não aguardar até o meio do ano. Então, Raíza, a sua informação, que teve gente desmentindo, ela fazia sentido, né? Alguma coisa rolando tem. Vai fechar? Eu não vou cravar, porque a informação não é minha. Mas alguma coisa rolando tinha. E eles foram lá para avaliar ele, sim. Tá? Por mais que tenham tentado botar Luiz Soares e uma série de outras informações aí, na verdade eles foram lá, como foram depois acompanhar um outro goleiro na Espanha, né? O Felipe foi acompanhar. Então, Raíza, a tua informação era 100%, era uma informação correta,